Olá, pessoal, tudo bem? Eu me chamo Briane Mourão, professora de matemática, como vocês bem sabem, né? E eu fiquei super feliz agora, no finalzinho da aula do professor Alami, da professora Vanessa, de ter compartilhado com vocês a experiência que eu realizei com a minha filha, né? Utilizando aí essa ideia desse momento da gente lutar contra esse aquecimento que está acontecendo no nosso planeta, de verificar o que a gente pode fazer e se juntar aí ao professor Alami e à professora Vanessa nessa corrente do bem, para que a gente consiga influenciar outras pessoas e também colocar a consciência de que a gente pode sim fazer a nossa parte, né? Cada um de nós fazendo um pouquinho, a gente consegue sim melhorar. Então, um beijo, professor Alami e professora Vanessa, que expuseram esse trabalho. Ela ficou muito feliz de fazer e eu também de participar, tá certo? Vamos embora. Um beijão para vocês. Gente, começando aqui a nossa aula de matemática, né? Sejam muito bem-vindos e bem-vindas, alunos e alunas da rede, colegas professores e professoras, tá certo? A gente tem aqui esse formato de aula possibilitando a interação de todos vocês e a gente tá com esse número cada vez maior, não é? Crescendo aí com a participação de vocês através do nosso aplicativo. Para isso, hoje eu tenho aqui a presença do professor Pedro, mais uma vez, né, sempre parceiro, para falar um pouquinho sobre como que você faz para acessar o aplicativo e também verificar ali como é que já começou o movimento no chat. Afinal de contas, esse sexto ano participa aqui pra caramba, né? Diga lá, professor. Fala, galerinha, muito bom dia, seja muito bem-vindo e muito bem-vinda à nossa aula. É gratificante demais estar aqui. E hoje estamos aqui novamente para falar sobre a questão da interatividade das nossas aulas. Você sabe que o formato das nossas aulas é o formato digital, onde você pode assistir a nossa aula de forma ao vivo, tá? E participando aqui no chat, interagindo com a gente, falando seu nome, a sua escola, mandando suas dúvidas e sugestões, certo? Então o pessoal aqui já está aqui desde a aula passada, né? Começamos aqui o Gustavo, a Maria, a Evelyn, o Thales, a Luísa, todo mundo aqui presente na nossa aula e você também pode ser um deles, certo? O Billy vai colocar aí 2 QR Codes que vai aparecer na sua telinha, você vai pegar a câmera do seu celular e vai colocar no QR Code do seu sistema operacional, seja ele Android ou iOS. Depois disso, você vai ser direcionado à loja de aplicativo, onde você vai fazer o download, certo, do aplicativo. E lá, após o download, vai pedir o seu login e a sua senha. O login é a sua matrícula e a senha são os 8 dígitos do dia do seu nascimento. Então, você que está assistindo a nossa aula aí, através da TV, faça logo o download desse aplicativo. Pessoal que está aqui acompanhando já pelo aplicativo, encaminhe para o seu colega, para o seu amigo de classe, para que ele possa assistir a nossa aula ao vivo aqui também, tá bom? Então, estou acompanhando aqui o chat, o Saulo já deu um oi, tá? A Luísa aqui da Escola Dom Bosco também, certo? E o Caio também está acompanhando aí a aula, certo? Então, vou passar a palavra para a Briane agora e ela vai dar início à aula e fala com a gente aqui no chat. Bom, gente, muito massa ver a participação dos alunos aqui do sexto ano, é uma das turmas mais participativas que a gente tem e a gente pode aumentar essa quantidade. Então, a gente conta com você para passar essa informação adiante, tá certo? A ideia da aula é ser acessível também, né? Então, a gente tem aqui hoje o intérprete Plínio ajudando a gente a traduzir para a língua brasileira de sinais, né? A gente tem aqui essa ideia de conseguir atingir o máximo de pessoas. E aí o Plínio está ajudando a gente também com isso aqui, tá certo, gente? Nosso formato da aula, como eu falei, né, digital possibilita que você assista na TV e depois dá uma olhadinha lá no YouTube, através do computador, do celular e dentro do nosso aplicativo de direcionar direitinho lá para o nosso canal, que agora eu atualizei, tá vendo, gente? E a gente tá aí com mais de 8,8 mil inscritos, né? 8,88 mil inscritos, então a gente já está chegando aí perto dos 9 mil e a gente tem muito mais aluno na rede, então conta com você para passar essa informação, tá? Para acompanhar essa aula, a gente está usando a trilha da semana 34, que também está disponível lá no aplicativo. Então, você consegue fazer o download e resolver algumas atividades, também tirar dúvida com o seu professor, tá certo, gente? Afinal de contas, aqui é um pontapé inicial e você aí continua tirando a dúvida dentro da sua sala de aula com o seu professor, tá bom?
Bom, gente, pega aí o seu lápis e seu caderno, né, para a gente começar a fazer uma revisão básica do que a gente viu na aula passada, tá? A gente começou explorando a ideia da igualdade, né? E como que a gente começou explorando isso? O que significa ter essa propriedade de ser igual? Então, a gente começou a perceber que o sinal de igual era um sinal comumente utilizado em matemática, a gente se acostumou a usar esse sinal, porém, de acordo com a ideia inicial, a gente pode perceber a relação entre figuras, por exemplo. E aí a gente colocou a ideia de, quando eu estou comparando figuras, eu posso comparar características dessas figuras. A gente pode comparar a posição da estrelinha, a gente pode comparar a cor que essa estrelinha tem, a gente pode comparar o tamanho de determinados objetos. E para isso eu posso sim utilizar essa relação de igualdade. Ali a gente tem estrelinhas que são idênticas, né? Tamanho, cor, posição. Mas, se a gente rotacionasse a estrelinha, ainda assim ela continuaria sendo igual? E aí a gente começa a pensar, depende, professora, do que a gente está observando. Se eu estiver dizendo assim, olha, a posição da estrelinha é igual, aí a gente não podia colocar esse exemplo, se a gente tivesse a estrela em outra posição. Mas se eu colocasse somente a cor, ela podia estar grande, podia estar pequena, e aí a gente podia estar dizendo que sim, elas têm uma característica igual, que seria essa cor. Mas olhando por outro lado, o tamanho seria diferente. Então a gente começa a pensar de que maneira essa igualdade começa a ser inserida, né? Começa a ser relacionada entre os objetos. Quando a gente vem para a matemática, a gente trabalha com os algarismos, né? Com os símbolos que representam o que a gente quer contar, o que a gente quer expressar. E aí eu coloquei 2 é igual a 2. Até brinquei na primeira aula, falando que tinha ali os 2 dedinhos apontados, que também sinalizava 2. Então, dependendo do que eu estou querendo representar em matemática, essa igualdade não é levada ao pé da letra em relação à característica, né? Esse 2 podia ser um 2 grande, um 2 pequeno, de qualquer outra cor. Até mesmo os 2 dedinhos ali sinalizando a quantidade 2. E aí a gente começa a perceber que dentro da matemática, essa igualdade serve para relacionar coisas que representem o mesmo valor, por exemplo. E aí a gente já começa tirando essa noção apenas da propriedade da igualdade, que representa a identidade. Então, percebe que são 2 palavras diferentes em que a gente está tratando dentro da matemática o argumento de trazer essa igualdade para relacionar coisas que possuem o mesmo resultado. E aí aqui em preto eu coloquei algumas operações que a gente já conhece, relacionando com os valores que elas têm. Então, a gente tem aí, ó, 2 mais 3, que dá igual a 5. Então, você percebe que o que a gente escreveu são coisas diferentes. 2 mais 3 de um lado e 5 do outro. Isso não significa identidade, né? Significa a igualdade da operação. A gente também tem ali, ó, o 10 menos 3, que dá igual ao 7. A gente tem o 6 vezes o 7, que vai dar igual ao 42, e a gente tem o 54 dividido para 3, que vai dar igual ao 18. Então, foram operações que a gente já tinha visto na aula passada e tinha percebido essa relação desse sinal de igualdade, representando aí a resposta desse cálculo, tá certo? Outra coisa que a gente também percebeu na aula passada foi que eu poderia ter vários cálculos, várias duplas, trios, expressões grandonas que dessem o mesmo resultado. E daí a gente verificou que eu fixei o número 7 e a gente começou percebendo algumas operações com as 4 que eu coloquei aqui, né, que dariam esse mesmo valor. Então a gente colocou 2 mais 5, 10 menos 3, 1 vezes 7 e 42 dividido para 6. A gente tem que todas essas expressões são cálculos diferentes, com expressões diferentes, quantidades diferentes, mas dão o mesmo resultado. Então, aí a gente já tem que eu posso ter uma igualdade em relação ao resultado, mas a operação realizada não é a mesma, tá certo? Olha aí, a gente já começando a diferenciar o nosso estudo, tá? E depois a gente começou a perceber que, manipulando as operações e os números, a gente consegue infinitas expressões que dão aquele resultado, né? Daí a gente começa a concluir que a gente pode sim fazer a igualdade de expressões diferentes que têm o mesmo resultado. Muita coisa ao mesmo tempo, né, gente? Só para a gente relembrar, ó, a gente verificou no exemplo anterior que eu tinha várias expressões que a resposta dava igual a 7. E aí, o que a gente começou a fazer?
perceber que eu podia pegar duas expressões diferentes e fazer a igualdade entre elas. Eu tenho 2 mais 5, que dá o 7, mas isso também vai ser igual a 42 dividido para 6, que vai dar 7 também. Então, a gente aí conseguiu fazer agora a igualdade de duas expressões que são diferentes, porém têm o mesmo resultado, tá? Mesma ideia, tem aí embaixo, ó, a gente tem 3 vezes 7, que vai dar 21, e a gente tem 12 mais 5 mais 4, que também vai dar 21. É a igualdade de expressões diferentes com o mesmo resultado. Acredito que até aí tá tudo bem. Se você ainda tem alguma dúvida sobre isso, sugiro que você assista a primeira aula dessa série lá no YouTube, para você acompanhar direitinho como a gente construiu esse raciocínio, né? Trazendo um pouquinho para a aula de hoje, a gente já sabe que o 7 é igual ao 7, né? Vou pegar esse exemplo para a gente entender uma coisa, tá? Será que se a gente fizer algumas operações dos dois lados dessa igualdade, a gente mantém um resultado? A gente já viu que eu tenho várias expressões que dão a mesma resposta. A gente já viu que eu posso igualar expressões diferentes que têm o mesmo resultado. E será que se eu fizer operações com os dois lados dessa igualdade, a gente vai ter a mesma resposta, a gente vai conservar o mesmo valor? Então, vamos testar aqui. Eu tenho 7 igual a 7, e aí a gente vai subtrair 2 dos dois lados. Vou tirar 2 de um lado e tirar 2 do outro lado. Isso vai dar igual a 5, né, gente? Então, 5 é igual a 5. O que será que a gente vai querer aprontar com isso? Se a gente tem valores que são iguais, e eu vou tirar o mesmo valor dos dois lados, então acaba sendo bem intuitivo que a minha resposta permaneça a mesma coisa, né? Então, se eu fizer as outras operações, será que a gente consegue manter essa mesma igualdade, apesar dos valores que são iniciais, nesse caso era o 7, serem alterados com essa subtração? A igualdade permanece verdadeira. Então, a gente tirou 2 dos dois lados e permanecemos com a igualdade valendo. Apesar de agora a gente vai ter 5 igual a 5, beleza? Então, vamos ver. Para as outras operações, eu coloquei aí já para vocês. Valeu, Billy, esse cara é fera mesmo. Então, a gente percebe que o 7, com a subtração do 2, está ali no cantinho. Foi o exemplo que a gente usou agora há pouco. E eu tenho embaixo uma soma, ó. O 5 é igual a 5, somei 3 dos dois lados. Então, a gente deixou de ter o valor 5, tendo agora o valor 8 dos dois lados, mas a igualdade permanece a mesma. Então, a gente está começando a perceber que se a gente realizar a mesma operação dos dois lados, a igualdade continua valendo, tá certo? A mesma coisa aconteceu na multiplicação, ó, 10 é igual a 10, vezes 3 ficou 30 igual a 30, e 12 igual a 12, dividido para 3 ficou igual a 4. Então, professora, isso aí já dava para perceber. Se é o mesmo número fazendo a mesma operação, com certeza eu já sabia que isso ia dar certo, né? Eu vou passar agora rapidinho a palavra para o professor Pedro, para ele comentar um pouquinho sobre esse primeiro momento de revisão e esse próximo gatilho que eu dei aqui para vocês, e também falar um pouquinho como é que está a movimentação ali no chat. Diga lá, professor. Pessoal, você pode notar que é bastante interessante essa questão da construção do conhecimento, tá bom? Então, Briane vem desde terça-feira falando com vocês em relação a essas propriedades referente à igualdade, tá bom? Então, primeiro ela começou, veja como ela é super didática, tá? Veja como ela construiu todo esse conhecimento para você, tá? Então, primeiro ela começou com a estrelinha, certo? E aí ela relacionou essas igualdades das duas estrelas de várias formas, tá? Se eu deixo uma estrela como está e rotaciono a outra e pergunto, essas estrelas são iguais? Sim, essas estrelas são iguais, certo? Mas se eu aumento uma estrela, certo? E diminuo a outra, essas estrelas, os seus tamanhos são iguais? Não, os tamanhos são diferentes. Mas as suas cores, elas são iguais, certo? Depois ela falou em relação aos números, tá? E falou em relação aos números sobre também a quantidade, tá bom? Então, aquele 2 dedinhos que ela colocou lá se refere a 2 unidades, tá bom? Referente também ao número 2 que ela colocou, certo? E aí ela começou a tratar dessa igualdade de uma outra forma, tá? Começou a colocar expressões, pode olhar aí, ó, no lado esquerdo da igualdade aí, ela começou a colocar expressões
E do lado direito ela começou a colocar o resultado dessas expressões, tá? E ela trabalhou também aí para você ver as 4 operações, certo? Depois disso, ela falou em relação às operações, tá? Que estavam com 2 expressões nos 2 membros, tá bom? Então, tava 2 expressões aí nos 2 termos e essas expressões também formavam uma igualdade, certo? Então, veja como ela tratou aí toda essa construção de conhecimento, tá bom? Depois, certo? Já para a aula de hoje aí, ela começou a falar de operações que você pode fazer nos 2 membros, tá? Se eu vou subtrair 2 no primeiro membro e 2 no segundo membro, será que essa igualdade aí, ela permanece, tá? Então, a gente viu que sim. E pode notar que, novamente, ela tratou aí das 4 operações. Então, não importa se você vai somar, multiplicar, dividir ou subtrair. Se você fizer com o mesmo valor para os 2 membros, o resultado vai dar o mesmo, certo? E, com certeza, ela vai elevar o nível de novo, tá? Trazendo mais alguma novidade para você em relação a essa questão da igualdade. Então, fala com a gente aqui, manda as suas dúvidas. Se você estiver entendendo tudo direitinho, tá bom? Ela vai dar continuidade à aula agora. Então, preste atenção e anota tudinho. Vamos lá, né, gente? O professor Pedro aí conseguiu colocar os seus argumentos em relação ao início da nossa aula, trazendo para a gente um breve resumo do que a gente conseguiu construir até agora. Agora vamos subir o nível, como ele falou, e perceber o que é que aquela balança do final da aula passada tem a ver com a nossa aula de hoje. Se a gente está utilizando a ideia da balança, percebe que ela aí está tentando nivelar, né? Ela está tentando, na verdade, comparar os pesos para verificar se esse nível vai ficar igual, e aí a gente vai ter que os 2 pesos teriam o mesmo valor, ou se a gente vai ficar com essa balança desnivelada, né? Ou se a gente vai ter um prato mais alto que o outro, colocando aí um peso maior ou menor que o outro, tá certo? E aí, quando a gente tem essa ideia da balança em equilíbrio, o que a gente começa a pensar? Vê, observando essa imagem, assim que a gente observa essa imagem e pensa, poxa, essa balança está em equilíbrio, a gente já tem a completar a informação que está faltando ali, né? Eu tenho que o pezinho 7 mais uma caixinha tem que ser igual ao pezinho de 10 quilogramas. Então, quando a gente começa a pensar sobre isso, o que a gente tem? A gente tem na nossa cabeça a intuição de resolver esse tipo de problema. E imediatamente a gente já tenta compensar esse valor. Se está igual, está faltando algum valor naquela caixinha ali para que a soma, a junção desses pesos dê igual ao peso 10. E que valor seria esse? Então, o que a gente começa a pensar automaticamente quando a gente vê esse tipo de comparação, né? Alguns desafios na internet até brincam com isso, né? Então, vamos lá, ó. A gente começa a pensar em equilíbrio. Se está equilibrado, então os 2 pezinhos vão ter o mesmo valor, né? Os 2 pratos têm que estar com o mesmo peso para que a gente tenha aí essa balança nivelada, né? Para que a gente tenha esse equilíbrio. E aí, então, a gente começa a considerar que os pesos são equivalentes, né? A gente vai fazer essa comparação entre esses pesos, tá certo? Para descobrir o valor, o que a gente faz? Se eu tenho 7 mais caixinha, que vai ter que dar igual a 10, então quer dizer que eu tenho um 7 dali e tenho um 7 mais quanto aqui? Para isso, a gente está trabalhando a ideia da operação inversa. Eu vou pegar o 10 e tirar o 7 que a gente tem do outro lado, para saber agora quanto que sobra dos 2 lados, né? E aí a gente vai ter que essa caixinha tem peso igual a 3, porque a gente fez essa relação com a operação contrária, fazendo a comparação entre os pratinhos, tá certo? Daí a gente começa a perceber a influência dessa operação inversa através desse pensamento. Se a gente tinha 7 mais caixinha, que era igual a 10, então quer dizer que a caixinha vai ter que ser o 10 menos o 7. Ó, 7 mais caixinha, então 10 menos o 7. Ora, estava somando e eu tive que utilizar a operação contrária para poder achar quem que era o valor daquela caixinha ali, tá certo? Então, vou passar aqui para o professor Pedro, estou elevando o nível devagarinho para ele fazer um breve comentário sobre esse primeiro exemplo que a gente está tratando aqui. Pessoal, o Saulo foi mais ligeiro que você. Foi mesmo? Ele disse 3 quilos. Já antes de você responder. Então, parabéns, Saulo. Essa é a ideia que a gente começa a interpretar, certo? De forma intuitiva, essa questão
do equilíbrio, certo? Essa questão da igualdade, porque se os pratos eles estão em equilíbrio, é porque o peso que está em um prato tem que ser o mesmo peso que está no outro prato, certo? Então, foi trava-língua agora, não foi? Foi, Quase, quase. Então, se a prático. gente tem 7 quilos mais um pezinho lá, que é de uma caixinha, que Briane colocou em interrogação, que vai estar em equilíbrio, tá? Com o 10 quilos, certo? Basta você pensar, 7 mais quanto? Dá igual a 10, tá? Ou você pode pensar igual ao exemplo, tá? Que Briane falou lá no exemplo do 7, onde ela pegou o 7, estava 7 igual a 7, e ela subtraiu 2 dos dois membros, certo? Então você pode aí desmembrar o 10, certo? Escrevendo o 10 em forma de 7 mais alguma coisa, tá? Então a gente vai ter aí 7 mais a caixinha igual a 7 mais 3, certo? E aí você pode fazer agora, subtrair 7 dos dois lados, tá? Então, quando você subtrai 7 dos dois lados, no primeiro lado, né, no primeiro membro, onde tinha o 7 mais a caixinha, vai ficar 7 menos 7 mais a caixinha. Então, 7 menos 7 é 0, vai ficar somente a caixinha. E lá do outro lado, a gente vai ter 7 menos 7, que dá 0, mais 3. Logo, a caixinha aí vai ter 3 quilos, certo? Então, novamente, Briane começou a colocar essa ideia aí de valor desconhecido, né? Uma interrogaçãozinha ali, para que você possa descobrir, certo? Mas esse exemplo aí foi bastante fácil, você de cabecinha aí consegue resolver, certo? Mas, como é a especialidade de Briane, ela vai elevar o nível ainda mais, certo? Então, tenha a noção aí e a ciência de como é que você vai resolver esses tipos de problemas envolvendo igualdade, tá bom? Então, eu vou voltar para a Briane agora e ela vai dar continuidade à aula. Bom, gente, o professor Pedro está aí ligado que eu estou elevando o nível a cada vez que a gente vai recebendo uma ferramenta nova, né? Percebendo o que a gente pode fazer para relacionar essas igualdades. Então, ó, fechando aquele último exemplo, eu coloquei aqui para a gente. O instinto do nosso cérebro é resolver problemas e, automaticamente, assim que observamos a ausência de informação, ele tenta achá-la ou planejar uma maneira de fazer isso, que foi aquela ideia que a gente começou a comparar aqui os pezinhos da balança, tá certo? E o que a gente começou a resolver agora? Vou trazer um nome que vocês já devem escutar e talvez ainda não tenham relacionado no 6º ano, né? A gente acabou de resolver uma equação sem nem perceber. Só que no momento que a gente está trabalhando agora no 6º ano, a gente vai trabalhar com a ideia de conhecer esse valor, de descobrir esse valor. Estratégias que a gente está montando para conseguir achar, utilizando essas operações que a gente trabalhou na aula de hoje e descobrir o valor que está oculto naquele momento. O professor Pedro falou e a gente vai elevar um pouquinho o nível. E se a gente tivesse essa situação agora? Jesus! Meu amigo. Qual é o peso da latinha? A gente já viu algumas estratégias, ainda a gente não vai trabalhar com um monte de letra não, mas dá para a gente utilizar o raciocínio que a gente trabalhou até agora de utilizar a mesma operação dos dois lados e depois tentar descobrir esse valor que está aí oculto, professor. O senhor quer comentar ou eu posso seguir? Ó, já que tu dissesse que quer, eu que sempre quero, né? Vê, você pode começar a pensar, o ideal é como você começar a pensar nesse tipo de problema igual àquela questão que Briane colocou lá dos números, beleza? Porque aí você pode notar que o termo desconhecido, que no caso é o peso da latinha, está nos dois membros ao mesmo tempo, certo? Então você pode começar a resolver essa questão aí falando em relação àquele exemplo que Briane colocou, 7 igual a 7, e aí ela subtraiu 2 de cada um dos membros, tá? Então você pode começar a resolver essa questão aí. O primeiro passo, você pode tirar os 50, né não? Ó, tem 50 quilos de um lado e 50 quilos do outro. Tu tirou 50 de cada lado, vai continuar em equilíbrio, certo? E qual é o próximo passo que a gente faz aí? Beleza?
Não vou continuar não, tu vai continuar, tá É bom, o Briane? spoiler, né? Vou passar pra Briane aqui. Mas a ideia é essa mesmo, gente. A gente começa a perceber que se a gente remover o mesmo pezinho dos dois lados, a gente não vai alterar o equilíbrio. A gente viu isso lá no comecinho da aula, relacionando dois valores iguais e fazendo a operação idêntica nos dois lugares, né? E permanecendo com a igualdade. Então, a gente começa a perceber aí que eu posso remover uma latinha. Posso, dos dois lados. E eu posso remover mais algumas latinhas, né? Porque tem mais latinhas comuns nos dois lados. Então, a gente começa a perceber que, se retirarmos pesos iguais dos dois lados, a balança vai permanecer em equilíbrio. Vamos para o próximo. Então, a gente consegue retirar o que o professor Pedro falou. Conseguimos tirar ali os 50 mais duas latinhas. Então, tiramos 3 latinhas de um lado e o valor de 50. Tiramos 3 latinhas do outro e o outro valor de 50. Agora ficou fácil? A gente consegue relacionar agora, eu tenho 2 latinhas e tenho 2 pezinhos. Agora a gente vai trabalhar com a ideia da igualdade, né, gente? Então a gente começa a perceber que o que sobrou vai ter que trabalhar junto para a gente descobrir que valor é esse. Então a gente tem, ó, latinha mais latinha, 2 latinhas, vai ter que ser igual ao 100 mais o 140, né? A gente tem aí esses 2 pezinhos que sobraram, tá certo? Então a gente vai concluir que 2 latinhas idênticas vai ter o pezinho de 240. Então, se eu tenho 2 latinhas idênticas, o que é que a gente faz? A gente vai fazer a divisão por 2 e vai achar que cada latinha dessa vai ter 120 gramas, né? Então, começa a perceber de que maneira a gente conseguiu construir esse pensamento com esse problema cheio de pezinhos até aqui. A gente utilizou a ideia inicial da nossa aula, utilizando essa relação de subtrair, né, de remover valores idênticos dos dois lados. Além dos valores, mesmo pezinhos desconhecidos, que eram os pezinhos da latinha, sabendo que eles tinham o mesmo pezinho, a gente também intuitivamente conseguiu fazer essa remoção. E aí, com a quantidade que sobrou, a gente tentou trabalhar com essa relação da igualdade dos pezinhos. Daí a gente desenvolveu a ideia das operações inversas para trabalhar com essa ideia de descobrir quem que era o pezinho dessa latinha. E aí, professor Pedro, funcionou direitinho aí? Funcionou bastante. Eu acho que essa ideia aí que Briane trouxe em relação aos cálculos, não fica dúvida nenhuma, certo? Em relação a como você vai encontrar o peso de cada latinha, certo? É uma questão aí que, se você aprendeu a ideia dessa questão aí, certo? Você vai conseguir resolver qualquer problema referente a essa temática, certo? Eu acho que ficou de forma bem clara, certo? Essa questão de igualdade aí para você, quando a gente começa a implementar termos desconhecidos, tá bom? Então fala com a gente aí, qualquer dúvida que você teve em relação a essa aula de hoje, certo? Que deu para você entender bastante. Geralmente a gente ainda começa, né, falando em relação a esses termos desconhecidos, como o Briane trouxe, tá? Então, mais na frente, quando você chegar lá no 7º ano, 8º ano, você vai se lembrar dessa aula e tudo vai fazer cada vez mais sentido para você. Porque a gente vê alunos que estão em 8º ano e 9º ano que não teve essa aula que você está tendo hoje, certo? Faz as equações, faz as resoluções de problemas com termos desconhecidos de forma automática, mas não entende a ideia por trás disso aí, certo? Então, foi bastante valioso essa aula de hoje, que você começou a compreender essa ideia de como achar aí, como descobrir os valores de termos desconhecidos, tá bom? Então, eu vou passar, já posso me despedir já aqui, né? Já estouramos o tempo. Um cheiro no seu coração. Vou passar a palavra para a Briane para encerrar a aula. Bom, gente, é isso. Espero que vocês tenham aprendido por aqui. Agradeço o professor Pedro, ao Plínio e essa produção top. E as meninas de português que já estão ali, ó, querendo entrar na nossa aula aqui, tá certo? O nosso tempo já acabou. A gente se vê na próxima. Até mais. Tchau, tchau.